O abismo das sombras famintas. Nas profundezas das montanhas Apalaches existe uma entrada conhecida pelos locais como a Boca do Diabo. Não é uma gruta comum, é um sistema de túneis que desafia a geologia. O ditado na cidade vizinha é curto e cruel. A montanha aceita visitas, mas nunca concede partidas. O desaparecimento de Cooper. Cooper é um explorador de cavernas profissional que desdenhava de lendas urbanas. Equipado com sensores de movimento, câmaras térmicas e suprimentos para 3 dias, ele entrou na gruta para provar que os desaparecimentos eram apenas erros de navegação. Nas primeiras 2 horas, tudo parecia normal, mas ao atingir a marca de 300 metros de profundidade, Cooper percebeu algo de estranho em seu GPS. A bússola não estava apenas girando, ela estava oscilando no ritmo de uma pulsação. A geometria impossível. Cooper decidiu voltar, mas quando se virou, a passagem pela qual acabara de passar não existia mais. No seu lugar, havia uma parede de pedra lisa, sem uma única fresta. Ele começou a gritar por socorro, mas o eco da sua voz não retornava. Era como se as paredes do calcário estivessem absorvendo o som, alimentando-se da sua vibração. Foi então que ele ouviu o primeiro sussurro. Não vinha de uma pessoa, mas das próprias paredes. Cooper, Cooper. As pedras não apenas ecoavam o seu nome, elas estavam mudando de forma. As estalactites no teto começaram a descer lentamente, como dentes de uma mandíbula colossal se fechando. O rastro de nada. Lá fora, a equipa de resgate chegou no dia seguinte. Eles encontraram o carro de Cooper, sua mochila na estrada da caverna e uma corda de rapel que descia para a escuridão. Quando puxaram a corda, não encontraram Cooper. Encontraram algo pior. A porta da corda não tinha sido cortada por uma faca, nem rompida pelo peso. Ela parecia ter sido fundida em uma rocha sólida, como se a pedra tivesse se tornado líquida por um instante para engolir o objeto. A revelação térmica. Um dos socorristas, usando óculos de visão térmica para escanear as paredes da entrada, soltou um grito e deixou o equipamento cair. Por um breve segundo, ele viu através da rocha. Não havia esqueletos ou corpos. Havia centenas de silhuetas humanas, líquido uma que batia desesperadamente contra a superfície interna da pedra, na posição exata onde Cooper devia estar. As pessoas não morriam na gruta, elas tornavam parte da estrutura. A Boca do Diabo não era uma caverna, era um organismo vivo, e cada pessoa que entrava era apenas uma nova camada de pele para a montanha. O ritual do Círculo de Cinzas. Já que era um colecionador de livros raros que acreditava ter encontrado o achado do século. Em um sebo empoeirado, um diário encadernado em couro sem título, preenchido com diagramas complexos e instruções para o que chamava de a abertura do olhar, dizia-se que o ritual permitia ver o mundo como ele realmente era, removendo o véu, colocando pelas divindades sobre os olhos dos homens. A preparação. Já que seguiu as instruções meticulosamente no porão da sua casa, isolada. Ele desenhou um símbolo geométrico usando cinzas de carvalho e sal grosso. Acendeu 5 velas pretas, cujas chamadas, estranhamente, não emitiam calor, mas pareciam sugar a luz do ambiente. Recitou as palavras em latim arcaico, sentindo a vibração de cada sílaba. Fazer o chão vibrar. A invocação. No momento em que a última palavra foi dita, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O centro do círculo de cinzas começou a se liquefazer, tornando-se um poço de escuridão absoluta que não refletia a luz das velas. Dentro daquele poço, algo começou a emergir. Não eram chifres ou garras, mas sim mãos. Centenas de mãos finas e cinzentas que se agarravam à borda do círculo, tentando puxar a própria realidade para baixo. O cheiro de ozônio e terra molhada tomou conta do porão, já que sentia um peso no peito. O diário avisava.
Aquilo que evocava a verdade deve estar pronto para ser consumido por ela. O preço do conhecimento. Uma voz, que soava como um ranger de 1000 portas velhas abrindo ao mesmo tempo, sussurrou o nome de Jack. As velas se apagaram simultaneamente, mas Jack percebeu que não precisava mais de luz. Ele agora conseguia ver através das paredes, através do tempo e, tragicamente, através de si mesmo. Ele viu que as mãos que saíam do circo não pertenciam a monstros, mas eram extensões da sua própria sombra, que agora ganhavam vida própria. O ritual não evocou um demónio de fora, ele libertou a parte mais obscura da alma do próprio Jack. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. O diário foi encontrado aberto na última página, onde uma nova instrução havia surgido, escrita com cinzas. A porta nunca se fecha por dentro. O visitante da meia-noite. Thomas não era um homem religioso. Para ele, o casarão vitoriano que havia acabado de herdar era apenas um investimento. Apesar dos avisos dos moradores locais sobre o quarto sem janelas no sótão. Na terceira noite, o silêncio de casa foi quebrado por um som que Thomas não conseguia identificar. Não era um estalo de madeira, nem um vento. Era o som de algo pesado e úmido, sendo arrastado pelo corredor, seguido por um cheiro súbito de enxofre e carne queimada. A presença no escuro. Thomas abriu a porta do quarto e viu que a temperatura no corredor havia caído drasticamente. Sua respiração formava névoa no ar. No final do corredor, a porta do sótão, que ele havia trancado com cadeado, estava escancarada. Não havia luz, mas ele viu uma silhueta. Não era uma pessoa. A figura tinha quase 2,5 metros de altura, forçando-a a se curvar contra o teto. Os seus membros eram longos demais, as articulações dobrando-se em ângulos impossíveis, e a pele parecia uma mistura de couro velho e carvão em brasa. O olhar do abismo. O que mais aterrorizou Thomas não foi o tamanho da criatura, mas o silêncio. O demónio não rugiu, ele apenas inclinou a cabeça e o movimento fez um som de ossos quebrando. Quando a criatura deu um passo à frente, a escuridão ao redor dela parecia sangrar, engolindo o papel de parede e a luz de lanterna de Thomas. Ele tentou gritar, mas a sua voz morreu na garganta. Ele percebeu que aquele ser não estava ali para assustar, mas porque a presença dele era uma ferida na própria realidade. Os olhos da entidade se abriram. Não tinham pupilas, eram apenas 2 buracos cheios de uma luz branca e fria. Como estrelas moribundas. Naquele momento, Thomas sentiu que todos os seus segredos, arrependimentos e medos estavam sendo arrancados da sua mente. O pacto silencioso. Thomas acordou na manhã seguinte, caído no corredor. A porta do sótão estava fechada e o cheiro de queimado havia sumido. Ele suspirou de alívio, achando que tinha sido um pesadelo, até caminhar até ao espelho do banheiro. Em seu peito havia uma marca de queimadura em formato de uma mão com dedos longos e finos. E, quando ele olhou para o próprio reflexo, por um breve segundo, ele não viu apenas os seus próprios olhos, mas sim aquela luz branca e fria brilhando lá dentro. A aparição tinha ido embora, mas ela não tinha saído de mãos vazias. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueça de deixarem like e subscreverem. Até à próxima!